bom dia, meus irmãos, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você vai estar nos assistindo. Estamos para meditar na palavra do Senhor mais um dia, juntos. E antes de meditar nesse texto, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho e compartilhe. Melhor, deixe também o seu comentário para nos ajudar e a gente vai responder todos os comentários com maior amor e dedicação. O texto que nós vamos meditar neste momento está no livro do Gênesis, capítulo 22, e eu gostaria de ler com você alguns versículos. E o texto vai dizer assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Apenas esses dois versículos. É um texto maravilhoso e conhecido da palavra de Deus. E nós precisamos entender um pouco antes de entrar nesse texto que há uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Um dia o próprio Deus se apresenta a ele e ele sai para fora da sua tenda e o Senhor faz uma promessa que dele sairia várias nações ou números de pessoas, seria pai de multidão. E a idade dele já avançada, sua esposa com a idade avançada, lembrando que na época ainda Sarai ou Sara era estéril. O Senhor fala para ele olhar as estrelas e contar se ele pudesse, olhar a areia do mar e contar se pudesse. Assim seria a descendência. Você bem conhece a história, assim como eu, que Abraão passa-se numa forma, em um tempo que ele tenta auxiliar uma promessa de Deus. Ele olha e ele imagina que a forma que Deus se revela a ele e faz a promessa era Eliezer, o seu criado, e olhando de outra forma, ele falando com a sua esposa, a esposa tenta ajudar Deus também e diz: olha, pega uma das nossas concubinas ou das nossas criadas e tenha um filho. Tanto é que Abraão escolhe uma e esta é chamada Agar e tem um filho chamado Ismael. Sendo que na realidade Deus se apresenta dizendo que não era nem Eliezer e nem Ismael, que a promessa ainda viria. Isaque era a promessa. E aí sim, depois de muitos anos, vem a promessa de Deus sobre a vida de Abraão e de Sara. A promessa se chama Isaque. E agora, depois que Isaque já está moço, o Senhor se apresenta novamente a Abraão e faz um pedido para que ele pegue o seu filho, o filho da promessa, e leve ele até um monte chamado Moriá, para um sacrifício. É bem verdade que para um sacrifício é necessário ter um cordeiro, e esse cordeiro não era nada mais, nada menos do que o próprio Isaque. Entenda dentro desse texto que agora o Deus que fez a promessa lá atrás e que cumpriu a promessa, pede a promessa a Abraão. Nós passamos por situações muitas vezes parecidas com essa. Momentos a qual nós sonhamos e Deus ele realiza sonhos. Momento a qual também Deus pede algo de nós, pede aquilo que Ele nos deu ou pede aquilo que nós temos como uma prioridade. Depois da entrega do Senhor a vida de Abraão, Abraão tem o seu filho como prioridade. E na realidade a prioridade precisa ser Deus. E Abraão entende bem isso, porque quando Abraão chama o seu filho agora para ir até esse monte, vai estar no versículo 7, vai dizer assim, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta seria a minha e sua também ao nosso pai. Olha, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para entregarmos o sacrifício?
E agora nós vamos ver assim, olha, versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Talvez se fosse eu e você, quando ele falasse isso, você diria para ele, olha pai, eu preciso voltar para casa. Pai, esqueci algo que eu preciso fazer. Ou pai, eu não quero dar sequência nessa caminhada. E interessante que há uma obediência, e a obediência ela deve ser praticada. Praticada primeiro pelo pai, e isso é uma referência para o filho. Quando o próprio Deus fala com Abraão, Abraão então tem ali uma obediência. E quando o seu filho pergunta, também há uma obediência de Isaac. E o texto vai nos dizer assim, no versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então estava preparado já o sacrifício ali para ser entregue a Deus, e Deus ainda queria entender se depois da promessa que ele tinha feito, depois do milagre a qual ele tinha realizado, se ele continuaria sendo a prioridade para a vida de Abraão. Muitas pessoas pedem tanto, sonham tanto, e Deus realiza sonhos, e Deus faz tudo aquilo que ele pediu, Deus faz milagres na vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa acaba perdendo aquilo que era a prioridade. Abraão, ele então monta tudo conforme o script, coloca o seu filho amarrado, e o texto vai nos dizer assim, ó, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. No momento então que Abraão pega ou uma faca, ou cutelo, ou um facão, ou algo desse tipo, para tirar a vida do seu filho em sacrifício, entregar o seu filho, aquele que era chamado filho da promessa. Agora o texto vai nos dizer assim, olha, mas o anjo do Senhor, o próprio Deus aparece agora a Abraão, dizendo, bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, como ele disse no início, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Da mesma forma, eu quero trazer rapidamente algumas palavras para você. Lá no Novo Testamento, a morte de Cristo por cada um de nós. A morte de Cristo por cada um de nós. Não houve mudança, não houve rebeldia, não houve desobediência. Houve um cordeiro mudo que foi levado à cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui. Então, mediante a situação que você tem vivido, eu quero que você reflita, enquanto Deus for a prioridade na tua vida, enquanto você estiver ligado com Deus, tudo acontecerá no tempo certo. Agora Abraão entende que o anjo, o próprio Deus, brada do céu a ele, dizendo para ele não matar, não tirar a vida do seu filho, pois haveria uma provisão. Quero dizer para você, não precisa você se desesperar. Se Abraão tivesse se desesperado, ele não teria talvez levado o filho, desobedecia a Deus. Talvez ele não teria dito para o filho ir com ele, talvez ele não teria tomado a atitude a qual ele tomou. Mas mediante a tudo, prioridade e obediência, ele faz conforme o Senhor lhe pedia. E no tempo certo, o Senhor agora fala para ele o seguinte, olha, entenda aí, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. No tempo certo, na hora certa, aonde ninguém imaginaria que estaria ali um carneiro, o Senhor envia ali então aquela presa, aquele animal para ser colocado no lugar do seu filho. Quero dizer para você, eu não sei qual é a prova, eu não sei qual é a tentação, não sei qual é a luta. Eu sei que no tempo certo, na hora certa, se houver obediência, o Senhor colocará tudo no devido lugar. E ali então eles fazem uma entrega. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão anos atrás era real e sim, concretizou. Por isso eu e você estamos aqui neste momento. E reflita nessa palavra, nesse texto, e que Deus te abençoe.
Logo, logo nós estaremos lançando mais um vídeo para edificação à nossa fé ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor.